Glória a Deus. Eu quero, nesta manhã, né, de sol, porém aqui dentro está um pouco frio, mas Deus já está nos esquentando, né? Quero falar um pouco, nós cantamos, venha o teu reino, seja feita tua vontade, né? Venha o teu reino, seja feita tua vontade, né? Depois nós cantamos que, né, a minha vontade eu já deixei, né? O teu reino eu já ganhei. E quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o vosso nome, aí lá vai, né? Aí fala que vem o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, né? Aqui na terra. Quando Deus fala, quando o salmista fala aqui na terra, é porque é na minha vida e na tua vida, como assim também aonde? Nos céus. Mas se eu pudesse traduzir, essa seja feita a tua vontade, a gente fala, que seja feita a minha aqui na terra, e que lá no céu depois se faça a tua. Não é isso? É o que nós vivemos, né? Dá para baixar isso aqui um pouquinho, está um pouco alto. E tá bom, melhorou, que eu tenho uma voz que... Então, hoje eu quero falar da vontade de Deus, né? E a gente percebeu que as igrejas não têm tido tempo para passar algum tipo de ensinamento. E para colaborar, os irmãos não leem a Bíblia mais, né? Porque se nós não lemos a Bíblia, nós não saberemos como lidar com esses dias difíceis. Se nós não consultarmos o livro da vida, nós não podemos saber como viver, né? E eu já dei um exemplo aqui uma vez, que eu tenho um celular maravilhoso, mas só ele faz 1001 coisas, mas só sei ligar e acessar meu e-mail. Pronto. Para que eu carrego um negócio que dá para fazer tanta coisa e eu não sei como usar? Sim, é a palavra de Deus. Então nós, da última vez, né, domingo retrasado, eu trouxe a palavra falando da providência de Deus, né? Que Deus, quando criou a terra, os céus e a terra, Ele não abandonou seus criados, né? As criaturas e aquilo que Ele criou, e Ele tomou conta e cuida até hoje, né? Através da sua preservação, da provisão e do seu governo hoje. E quando eu ministrava isso, eu falei para os irmãos que existe uma palavra que se chama vontade. A vontade de Deus, algumas coisas, né, que permite, que acontece no nosso dia a dia, né, alguns questionamentos que nós temos, que nós não temos resposta, né? E a vontade de Deus, né, ele é algo que nós precisamos saber, porque quando você sabe o que é a vontade de Deus na tua vida, você saberá como levar a tua vida, saberá como viver, saberá como obedecer, para que você possa alcançar os benefícios que são embutidos nessas vontades dele. Amém? Então eu vou tentar ser breve, porque é um ensinamento que eu vou levar adiante. Se não terminar hoje, domingo que vem eu continuo. Feche os olhos que eu quero orar pela palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, pelo dia maravilhoso. Obrigado pelas famílias deste lugar. Obrigado, a Deus, porque eu posso abrir a tua palavra. O Senhor tem nos alimentado, Pai, através da tua palavra. É uma fonte de vida, é onde nós buscamos o socorro, onde nós buscamos orientação para o nosso dia a dia. Obrigado, porque hoje é o primeiro dia da semana e o Senhor já está falando conosco. Quanto amor, quanto cuidado. Obrigado, porque nós possamos, ó Deus, desfrutar disso tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu escrevi 2 textos aqui da Bíblia, que a gente pode olhar. O primeiro desses textos, você encontra em Isaías 53, né?
Isaías 53, verso 10. Meu assistente está ali, ó, já colocou. Glória a Deus. O texto fala que, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. De quem que esse texto está falando? O Senhor Jesus Cristo. Se você começar do primeiro verso desses, ele fala sobre a vinda. O profeta Isaías fala, né? Por exemplo, em verso 2, ele diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que os desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz, né, estava sobre ele, e pelas suas fendas fomos curados. E por aí vai. É o Isaías falando, né? Mas eu escolhi verso 10, onde fala da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus que ele fosse passado por tudo isso que ele passou, né? Para que eu e você tenhamos, né, uma vida em abundância e uma vida em eternidade. E outro texto que eu teria, né, é em Romanos capítulo 12, verso 2. Que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Repete comigo: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém? E eu vou... A Bíblia aqui, ele de um modo geral, ele se refere à vontade de Deus em 3 sentidos, né? Primeiro, em algumas passagens bíblicas, a vontade de Deus é uma outra forma, né, de dizer a lei de Deus, né? Por exemplo, a gente pode ver em Salmo 40, verso 8. Davi traçou um paralelo, né, entre a frase tua vontade com a tua lei. Então vamos ler Salmo 40, verso 8. Diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Aqui se entende que a lei do Senhor se torna a vontade de quem? Do Senhor também. Amém? Então, similarmente, e da mesma maneira, o apóstolo Paulo também considera ser palavras iguais, né? Sinônimos. Em Romanos 2, verso, né, 17 a 18. Que diz assim: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Verso 18. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, né? A lei e a vontade do Senhor também tratado como se fossem, né, as mesmas coisas. Em outras palavras, né, como as leis de Deus nos instruam, né, nos instruam em que caminho devemos seguir, ou caminhar, ou caminho que Ele talvez queira que nós andemos. A lei propriamente
pode ser chamado de vontade de Deus. Então, no Velho Testamento se referia, né, às leis do Senhor como a vontade. E tudo aquilo que Ele determinou na sua palavra, a gente chama isso aqui, né, de livro de lei. Né? Os livros de lei. Pode ver em Josué, quando Deus falou para ele: não se aparta deste livro de lei. Para onde você andar, né? Não deixa esta palavra se afastar de ti, porque eu serei contigo. E não temas, né? Porque eu serei contigo. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo fala que, né, são palavras iguais, né, quando se fala em lei e quando se fala na vontade de Deus. Em segundo lugar, a vontade de Deus também é usado, né, para designar qualquer coisa que expressa o desejo de quem? Do próprio Deus. Né? E isso pode ser, né, certamente, né, ser chamado da perfeita vontade de Deus. Tá? A vontade revelada de Deus que todos, né, por exemplo, em 1 Timóteo, né, capítulo 2, verso 4, né, ele fala que é a vontade revelada de Deus que todos sejam salvos. É o desejo de Deus que todo mundo, todos, sejam salvos. Afinal, nenhum pai cria filhos, né, e cria alguns para a morte e alguns para a vida. Mas o desejo dele é que todos sejam salvos. Por que eu falo em desejo? Vocês vão entender que não é, né, da vontade de Deus que todos pereçam, mas que todos sejam salvos. Porém, nós temos o livre-arbítrio para escolher. Alguém aqui que tem alguém na família que detesta ouvir a palavra de Deus? Tem gente que tem ódio. Na minha família tem. Você chega perto para falar: lá vem. Lá vem. Aí olha que eu não sou chato, eu não sou evangelista. Eu não sei, né? Eu sou chato assim, às vezes na forma de falar, na ousadia. Quando eu sou cheio de espírito assim, eu sou um pouco mais agressivo, né? Mas chegar assim, falar do amor de Deus, falar assim, converter, como o irmão Cláudio, ele fala, né? Que cada um tem o seu dom. Eu já sou um profeta que larga a lenha, né? E o povo não gosta disso. Às vezes a minha palavra é dura, né? E passou anos e anos para minha esposa entender que isso não é a forma de falar. Às vezes ela acha que eu sou muito bravo. Muita gente me acha bravo. A Sara me acha bravo, a Nube. Mas eu não sou bravo, não. Sou manso. Vocês estão rindo? De quê? Vocês concordam comigo ou não concordam? Eu acho que o Ciro não está concordando muito, nem a Tânia. Mas, meus amados, em 1 Timóteo capítulo 2, 4, diz que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus, Ele deseja que todos sejam salvos, porém, todos não serão salvos, né? Porque é uma escolha que nós devemos fazer, né? Entendeu? Deus não quer que ninguém se perca, mas é da nossa escolha, né? Muitas vezes as pessoas escolhem não querer saber. E Ele é um Deus que bate a porta antes de entrar. Eu canso de falar isso aqui, que a palavra de Deus fala que Ele bate a porta. Se você abrir, Ele entra, senão Ele vai embora, né? Tem um pessoal que bate a porta da gente para falar de Deus. Se você não abrir, eles ficam lá apertando campanha. Aí você sai e fala: não quero compartilhar desse teu ensinamento. A pessoa insiste em querer te convencer, né? Não é da vontade de Deus que todos venham a perder a salvação, mas a vontade dele é que todos creiam e que não se percam, né?
Em João capítulo 6:40 fala: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, né? Amém? E eu repito, ele fala que é da vontade do Pai dele. Quem estava falando isso? O Senhor Jesus. Que todos sejam, todo aquele que olhar, né, para ele, que crê, olhar para o Filho e nele crê, né, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta verdade não significa, eu repito, dizer que todos serão salvos, porque nem todos olharão, né? Nem todos farão isso que a própria palavra de Deus está dizendo. Às vezes eu fico, por que eu vou insistir? Eu olho a Bíblia diz: nos últimos dias o amor esfriará. É filho matando o pai, né? É cada coisa triste. Eu ligo televisão, já não assisto mais. Uma amiga que abriu a barriga, matou a amiga, a pauladas, abriu a barriga, tirou a criança. Isso Aí você me fala: vamos orar, vamos interceder, mas a palavra já está dita, que nos últimos tempos serão assim. O que importa para nós é olharmos para quem? Em Cristo Jesus. Você pode orar, mas você não pode interferir. O agir é de Deus e não é nosso. Amém? Ainda definindo, as situações, a definição da vontade, em 3 sentidos que eu falei. Por último, a vontade de Deus pode se referir a tudo aquilo que Deus permite, ou que Deus deixa acontecer, mesmo não sendo o desejo dele que isso aconteça, né? Isso se chama, nas doutrinas cristãs, a vontade permissiva de Deus. Muitas das coisas que acontecem no nosso mundo, eu falo, o mundo é o sistema em que nós moramos, é contrário à vontade, perfeita de Deus. O pecado é contra a vontade de Deus, a luxúria é contrária à vontade de Deus, violência, ódio, dureza de coração. Mesmo assim, ele permite que o mal continue por enquanto. Por que por enquanto? Há um tempo determinado de Deus para que essas coisas possam acontecer. Porque nós vamos ler mais adiante, onde fala que o mundo está debaixo do domínio de quem? Do inimigo. Por isso que, mesmo estando dentro desse sistema em que nós vivemos, a vontade de Deus, ela é permissiva. Nós precisamos, para você desfrutar desta segurança contra astutas ciladas do Satanás, você precisa ter uma vida com Deus. Se você estiver fora, uma vez eu tive uma visão, queridos, de muitas setas sendo lançadas, e eu olhava assim para ver se essas setas chegavam até a mim, mas eu estava debaixo de uma sombrinha, parecia um cogumelo, e essas setas, chegavam perto de mim, mas eram atraídos, é como se fosse imã, cada seta que vinha, e muita gente era atingida, mas eu reparei que todos aqueles que estiveram debaixo daquele cogumelo não foram tocados, porque a seta vinha em cima, a imã atraía. Aí eu peguei: o que é aquilo ali? Eu disse: é Salmo 91. É o que Deus tem para aqueles que têm uma vida com Ele. Então a segurança é uma das coisas que Ele tem, que é uma das vontades de Deus para com aqueles que vivem nele. Amém? Então existem coisas que acontecem, A decisão, por exemplo, de muitos de não aceitar Jesus Cristo. Se a pessoa não quiser aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não vai empurrar Jesus a goela abaixo. Mas tem igreja, tem crente que faz isso. Eu fui numa visita numa família, uma mulher que frequenta a igreja, E depois o marido não vai. Ela quer, porque que não fomos lá. Cheguei lá, o marido disse: sabe por quê? Ela já me levou numa igreja.
que eu cheguei lá, um dos líderes me colocou a mão aqui, fala em língua agora, começa a falar em língua agora. Eu falei, que língua é essa? Eu não sei. O cara nunca leu a Bíblia, não sabe o que é falar em línguas. Diz que o pastor empurrou ele na parede, assim, apertando, fala agora e não, o Espírito Santo de Deus vai te batizar. O cara, é por isso que depois que eu saí daquela igreja, nunca mais eu quero saber de igreja. Ontem eu fui a brincadeira dos meninos, dos jovens, eles estavam fazendo eu falei, o que é isso? Depois ele vai botar o vídeo aí para o povo ver. É uma mulher com a unção de metralhadora, né, dentro da igreja. Ela ora aí, vira assim, o pessoal em pé, ela dá, o povo cai. Para que isso? São muitas coisas estranhas que o povo inventa. E Deus não é um Deus estranho. Isso não faz parte de Deus. Falar em línguas é um dos frutos do Espírito. É um dom que Deus libera quando Ele batiza alguém. Porém, Deus não me orientou a obrigar a irmã Viana a falar em línguas. Ele precisa entender o que é. Ele precisa ter uma vida. Primeiro nós somos batizados, né, nas águas. Depois disso, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na vida daqueles que buscam. Um dia você será cheio. Também não é só a manifestação de falar em línguas que indica que você já é de Deus. Vários dons. E Deus dá conforme, né, o desejo do coração dele. Então, a pessoa, por não aceitar Jesus Cristo, é uma decisão desta pessoa. E, consequentemente, essa pessoa pode perder a salvação e você não pode fazer nada. A Bíblia relata sobre o rico e o Lázaro. O rico estava lá num desespero. Na vida tinha tudo. Lázaro era um mendigo. Mas quando os dois morreram, Lázaro foi para onde? Para o Senhor. O rico ficou lá com o capeta. A sede era tremenda, que a gota que caía lá era disputada por milhões. Dá para eu voltar lá? Dá para mandar alguém para minha família falar do amor de Deus? Não tem. Tem profetas lá. Mas eles não aceitam. Então você não pode fazer nada. A tua decisão é agora. E a vontade de Deus existe sobre a minha vida, mas é permissiva também. Você precisa crer, aceitar e permanecer dele. Porque assim você vai desfrutar, né? Desfrutar da segurança, dos frutos desta vontade dele. Amém? Então eu estou falando que a decisão de muitos de não aceitar Jesus Cristo e assim perder a salvação é permitido por Deus, né? E da mesma forma, Deus ele permite que passamos também por tribulações e sofrimentos. Em 1 Pedro, capítulo 3, 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Mesmo 1 Pedro, capítulo 4, 19. Deus, ele permite que nós passemos por essas tribulações na vida e sofrimentos. Mas isso não quer dizer que é a vontade dele que isso aconteça. Muitas vezes nós sofremos porque ele quer que nós passemos pelo vale da sombra da morte, passar, para depois reconhecer que enquanto eu estive lá, existe uma mão que estava me segurando. Enquanto eu estava passando por esse lugar terrível, né? Enquanto eu estava passando por aquela situação terrível, existia uma voz que dizia: acalma, eu estou contigo. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Em 1 João também, olha, 1 Pedro 4 diz: por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e praticar o quê? Eu não escutei. Praticar o bem. Nós somos chamados a praticar o bem. Não é o que eu falo que me ponha debaixo da vontade de Deus.
é o que eu faço. Precisa falar? Precisa. Mas a tua atitude, a ação, a maneira de proceder é o que traz a diferença. Amém? 1 João capítulo 5, verso 19. Nós podemos ler que sabemos que somos de Deus e o mundo todo está sob o poder do maligno. E quando eu trouxe a palavra artigo sobre a providência, depois eu vou publicar esses artigos que eu estou tratando. Hoje eu estou falando da vontade de Deus, Depois eu vou falar sobre o relacionamento cristão com esse mundo em que nós vivemos, como deve ser. Porque nós deixamos muitas coisas sutilmente adentrar as nossas vidas, adentrar os nossos... Não tem problema não. Tem sim. Aquilo ali vai se amontoando, quando você vê, já não é a mesma pessoa. Aqui a palavra de Deus fala que o mundo todo está sob o poder do maligno. Que maligno é esse? Quem é esse maligno? O povo tem medo, de falar o nome Satanás. Ele é o maligno. E ele existe. E ele tem poder. Não brinca com ele, não. Se você não tiver protegido, protegida, você não tiver debaixo da sombra do Onipotente, o inimigo pode brincar contigo. Amém? Como corresponder, Aqui nós sabemos que nós temos a vontade de Deus, que significa propriamente dita a sua própria lei, Tratamos também da vontade de Deus, que significa o teu desejo, E tratamos também da vontade de Deus, que pode se referir a tudo aquilo, que Ele permite ou que Ele deixa acontecer na minha vida e na tua vida. Para saber verdadeiramente quem somos nós. Jó foi provado e depois aprovado. A nossa caminhada com Deus, nós precisamos ser provados e sermos aprovados em tudo na vida. Se você for trabalhar em algum lugar, algum cargo, precisa passar por concurso, precisa fazer treinamento, professores precisam passar por concurso para subir, em tudo na vida precisa, e com Deus não é diferente. A nossa caminhada, rumo à salvação, passa pelo deserto, passa por todas as tentações, todo tipo de tribulação. E Deus permite isso, porque está nos capacitando, está nos preparando para morar num lugar melhor que Ele preparou para nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E como nós devemos nos corresponder com esta vontade de Deus? Muita gente trata essa palavra vontade de Deus como uma mera doutrina. Não é não. Isso tem a ver com o nosso dia a dia. Isso mexe, envolve o nosso dia a dia, nossas vidas diariamente, Em primeiro lugar, eu coloquei aqui que devemos aprender, o que é verdadeiramente a vontade de Deus, isto é, a vontade perfeita dele, como revelada nas Escrituras, incluindo a sua própria lei. Por sabemos que os dias são maus, devemos entender, Então, olha o que está escrito em Efésios capítulo 5, 17. Efésios. Diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Tudo que você faz tem que saber se é da vontade de Deus. Porque quando eu oro pelo pedido, eu confesso que eu já escrevi muitas besteiras, Porque a gente coloca o nosso desejo. Quando eu falei, seja feita a tua vontade aqui, para que a vontade de Deus seja feita na minha vida, eu preciso me submeter à vontade dele. Eu preciso deixar morrer a minha. Não pode entrar em conflito.
o meu desejo, o meu querer com aquilo que Deus traçou na minha vida. Onde nós erramos. Tem gente que põe um negócio no papel e diz, não, vou orar a Deus, eu vou jejuar e vai acontecer. Não é assim. Nós cantamos, eu acho que é Salmo 55, Isaías 55, versos 9, 10, 11. Vamos ler o que fala. Você vê como Deus, Ele pensa diferente de mim, pensa diferente de mim, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Volta a verso 9. Volta. 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Amém? Ele tem um lugar onde ele fala, como os céus são mais altos do que a terra, assim são, né? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Entende que muitas vezes você pensa uma coisa achando que não é de Deus. Um dia para Deus pode significar 1000 anos na tua vida. Ele pensa totalmente, por isso que nós entramos muitas vezes em conflito com Ele. Eu uso jovens, às vezes, que a gente vai orientá-los, né, sobre o namoro, né? Aí quando a primeira menina linda, maravilhosa, é essa aqui, né? Não se acha estranho, não, porque Samuel, quando foi enviado para a casa de Jessé, para ordenar, né, o rei do Israel, Samuel chegou lá e, primeiro saradão, né, loirão, olhos azuis, Samuel, esse é digno de ser o rei da nação de Israel. Deus falou, opa, calma, são seus olhos. Segundo apareceu de novo, Samuel empolgou. Mas por que esse homem tem tanta pressa? Espera. Ele foi quase derramando o óleo de Deus em cima de uma pessoa errada. Quando terminaram de se apresentar, faltou um menininho, ruivo, ferrugem. Estava lá, né? Tem mais um, tem. Chama ele. Quando chegou, Davi era o menor. Não era lindo, maravilhoso como os demais. Mas Deus falou para Samuel: os homens, vocês enxergam a aparência, mas Deus, Ele enxerga o coração. Aleluia. Então a tua vontade, né, é sempre diferente daquilo que Deus deseja para a tua vida. Por isso que nós oramos, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Se eu não deixar a minha vontade prevalecer sobre a vontade do Senhor, tudo irá bem comigo. Mas nós oramos isso. Quando nós oramos isso, a gente acaba... Não, o Senhor, eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida, mas o meu filho, não, meu carro, não, minha conta bancária, não. Ali, por enquanto, não, Senhor. Eu só preciso que o Senhor tira aquele marido meu chato, tira ele. Tira aquele homem da minha vida. É só isso que eu estou pedindo. Deus vem gente aqui. Oi, Tânia. Eu estou de olho, né? Tem um pessoal que veio aqui uma vez. Eu não quero mais o meu marido. Falei, não, mas não é assim. Vamos orar. Vamos ver se é da vontade de Deus. Não, mas o meu pastor lá da outra igreja já falou. Não, ele não consegue deixar de beber. Não consegue. Lá eu falei, calma. Deus tem as exceções com a separação.
vamos trabalhar, dá uma oportunidade para a gente orar. Quem sabe o Senhor muda o coração desse homem, porque Deus é Deus de família. Não, eu jejuei, orei, o Senhor confirmou no meu coração. Falei, você já tem outro? Não, tem um moço lá do meu trabalho. Eu estou entendendo agora o mistério de Deus. Hein? É o jejum. Já tem outro. Falei, então já que já tem outro, eu não posso fazer nada. Não posso, né? A vontade de Deus nas nossas vidas tem que prevalecer. Mas a nossa maior luta, meus queridos, é aquilo que a gente acha que Deus está falando, que Deus está fazendo. É que Deus tem falado tanto com os evangélicos hoje em dia. Por isso que a gente se preocupa com a palavra. Eu acho que a palavra é a base de tudo. Quando eu entro em discussão com alguém, né, de outra religião, ele, não, mas vocês são assim, assim, vocês não. Eu como cristão, qual que é a minha base, né, para o meu dia? Qual que é a minha referência? É a Bíblia. Então, se eu for na Bíblia como cristão, se a Bíblia disser não rouba, não matarás, eu não vou fazer. Mas se a tua religião está dizendo para matar, em nome de Deus, eu não concordo com isso. Eu tenho uns amigos muçulmanos de Tanzânia, que às vezes um deles eu estou tentando, né? Até recebi uma gravação sobre um imã. Imã é um pastor que se converteu ao cristianismo. Porque no livro Corão deles, Cristo Jesus foi citado 45 vezes. E Maomé não tem 5 vezes. Maomé não era profeta. A Corão dizia que Jesus Cristo era a vida. E ele começou. E eu vou traduzir, eu tenho isso aqui, depois eu vou mostrar para os irmãos. Alguém perguntou da plateia da mesquita, quem é o Senhor Jesus para ele? Isso despertou a atenção dele. Ele foi pesquisar no Corão e viu que Jesus Cristo foi citado, que era considerado como vida, né? O caminho e a verdade. E Maomé não foi citado nem 10 vezes, mas Jesus 44 vezes. A partir daí despertou, né, a curiosidade deste imã. Imã é pastor na religião deles. O testemunho dele, final, foi algo tremendo. Ele diz, olha, não foi pastor fulano de tal, não foi bispo, não foi padre que me converteu ao cristianismo. Foi o Espírito Santo de Deus, através do Corão, que me abriu os olhos. Precisamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a nossa referência. E é da vontade de Deus que nós conheçamos, né, as Escrituras, porque tudo que nós precisamos é proveniente, né, deste mesmo livro, né? O salmista, por exemplo, ele pede ao Senhor em Salmo 143, verso 10: ensina-me a fazer a sua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza para o terreno plano. Olha aí. Davi era um homem que pedia a Deus, me ajuda a contabilizar meus dias aqui na terra, porque eu quero desfrutar de tudo do melhor que o Senhor tem. Porque eu sei que nas tuas mãos há poder, há honra, tem tudo que eu preciso. Então eu preciso conhecer a tua vontade, conhecer aquilo que é do teu desejo, né? Olha o que ele fala aqui. Que o teu Espírito, bondoso Espírito, me conduza para o terreno plano. Este pedido paralelo feito pelo salmista aqui, né? Que o teu bondoso Espírito me conduza para o terreno plano, né? E que ele essencialmente, ele está pedindo de Deus uma habilidade, né? E uma capacidade para levar uma vida que agrade ao Senhor. Preciso levar uma vida que agrade ao nosso Deus. Quando um filho faz a vontade do pai, ele se alegra. Quem tem filho aqui sabe, esse é meu filho, né?
Quando faz coisa errada, todo mundo fica, né? Quando o filho agrada, quando os pais estão aqui, sabe o que eu estou falando? A gente se alegra. A gente, ó, filho meu, não anda com fulano de tal, não faz assim, assim, assado. Escolha melhor as suas amizades, porque o teu futuro vai estar assim, assim, assado. E se o teu filho obedecer, verdadeiramente, a palavra que sai da tua boca tem poder sobre a tua filha. E ele vai crescer, não esquecendo aquelas palavras que você falou. E isso traz alegria ao coração de qualquer pai, de qualquer mãe. É assim o nosso relacionamento com Deus, né? Amém? Da mesma maneira, o apóstolo Paulo também exalta os crentes em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Versos 3 a 4. Tessalonicenses. O Paulo aqui está pedindo para que eles venham a seguir à risca, né? A vontade de Deus, evitando assim toda a concupiscência, né, da carne, toda a imoralidade sexual, né? Ele ora para que os cristãos sejam cheios com a plenitude da vontade de Deus, para que vivam uma vida digna do Senhor e que possa agradar a Deus em todo o tempo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, né? 3 e 4 diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo da maneira santa e honrosa. Glória a Deus. Deus nos chamou para uma vida santa, né? Eu sei que ninguém é santo, né? Mas nós somos justificados pelo sangue derramado no Calvário. Então, uma da vontade de Deus é que cada um saiba, é que cada um tenha, né, uma vida que é digna, né? Leia em Colossenses capítulo 1, verso 9 a 10. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixemos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Glória a Deus, né? O Paulo, ele andou evangelizando, andou falando desta vontade de Deus, né, como algo que não pode faltar em nossas vidas. Então saiba que existe verdadeiramente uma vontade de Deus sobre a tua vida. E que se você se colocar, se submeter debaixo desta vontade, tudo irá bem contigo. A palavra obediência também está embutido. Ele ama filho que obedece. Nós somos um povo, né, que a gente se enquadra nesse movimento evangélico que tem me assustado. Se alguém vê, você é cristão, você é crente, já começa a te olhar com um olhar atravessado. Porque todo mundo aqui pensa que nós podemos fazer tudo, né, em nome de Deus. Nós podemos agir de qualquer forma, sabendo que Deus, ele perdoa. Existem coisas que Deus abomina. Nós não podemos entrar nesse oba-oba. Eu estou falando isso porque o meu interesse é que você saiba, né? Tenha o conhecimento da plenitude desta graça que existe em Deus, que pode te oferecer coisas melhores, que pode te transformar num ser humano melhor. Esta é a vontade de Deus para com aqueles que buscam a Ele, né? Escutei alguém outro dia falando: ore para que o nosso mês de julho seja melhor que o mês de junho. Eu falei para ele: não, o mês não muda. Quem tem que mudar somos nós. Se você quiser viver um mês melhor do que o mês passado, você precisa mudar. O mês continua o mesmo. Os dias são os mesmos. Ore para que o nosso país muda. Começa em família. Primeiro, o país está destruindo a família, né? Com esse casamento que eles... né? Daqui a pouco não vai ter mais, né? Para que o país melhore, tem que partir agora para os nossos filhos. Você tem que ensinar teu filho a ter, né, o que é moral, ter um bom comportamento. Se crescer, isso vai transformar o país. Mas o país só está... Você está vendo, né? A violência está crescendo porque
famílias são destruídas. Está se pondo criança pelo mundo, e ele cresce e pega a arma e vai para a rua e faz o que der na cabeça. E para completar, a lei está do lado deles. Também nós não vamos sair por aí massacrando essas crianças. Precisa dar amor, precisa ensinar, precisa cuidar. Glória a Deus. Nós somos chamados a orar para que a vontade de Deus seja feita, né? Eu vou colocar uns textos para aqueles que querem ler depois. É em Mateus 6 e 10, que nós já oramos, que é o Pai Nosso. Mateus 26, 42. Só coloca os textos, não precisa pôr, né? Mateus 6 e 10. 6 verso 10. Eu vou te esperar, né? Mateus 26, 42. Lucas 11, verso 2. Aí, Lucas 11, né, fala, ele lhes diz: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, né? Que seja feita a tua vontade na minha vida. A vontade de Deus tem que ser feita na tua vida. Em Romanos também 15, versos 30 a 32, né? Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e de que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério, né? Olha como Paulo sempre condicionava as idas e vindas dele, né, a própria vontade de Deus, né? Amém? Devemos desejar sinceramente a perfeita vontade de Deus e deixá-la se cumprir em nossas vidas e na vida dos nossos familiares, né? Para orar assim, quando nós falamos que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, né? Ou seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E para orarmos assim, devemos desejar que verdadeiramente seja cumprida esta vontade do Senhor nas nossas vidas, conforme ao seu plano eterno, né? Eu quero te dizer nesta manhã que se isso for a sua oração, e que isso também for o seu compromisso, então terá a certeza que o teu presente e o teu futuro estarão guardados debaixo dos cuidados e protegidos pelo nosso Pai Celestial. Não basta orar de boca para fora. Tem que viver isso dentro do teu coração. Submeta-se à vontade de Deus em tudo que você faz. Quando os provérbios dizem, olha, cabe ao homem fazer os planos, mas quem executa é quem? O Senhor nosso Deus. Mas nós entramos nesta luta de querer definir as coisas. Quando você fala da tua vontade a vontade de Deus sendo feita, a tua entra em choque. Glória a Deus. E outra coisa, que se existe um pecado deliberado na tua vida e rebelião contra a própria palavra de Deus, então fique sabendo que Deus não atenderá a sua oração. Nós não podemos esperar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como nos céus, se nós mesmos não atentam à sua própria vontade em nossas vidas. Precisamos saber disso. Glória a Deus. E por último, nós não devemos usar esta vontade de Deus, né, de uma forma irresponsável, ou sermos passivos no que diz respeito, né, ao combater o pecado, ao combater a carne que nos incomoda no nosso dia a dia. Tem gente que fala que seja feita a vontade de Deus. Que seja.
Né? E você está entregando a responsabilidade nas mãos de Deus. Você tem a tua parte para fazer. Se você está pecando, se tem algum pecado na tua vida que precisa ser combatido, quem vai combater é você. Quem vai tirar, né, é você. Quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, o que ele falou? Quem que lembra? Remova. Alguém tem que remover a pedra. Mas tem gente que entrega e fica fazendo o que quer. Não. Que seja feita a vontade. Não. A vontade de Deus vai ser feita mesmo, você querendo ou não, mas você precisa se posicionar. É mais um ato, né? Nós somos chamados a combater tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós somos chamados, porque em 1 João capítulo 5, 19, né? Vimos que é Satanás que está dominando o mundo. E é responsável pelas crueldades, injustiça e maldades. E não Deus. É o diabo, meus queridos, que causa a maior parte da dor e sofrimento neste mundo. Mas é por um tempo determinado. É um motivo maior de você, para que você possa deixar a vontade de Deus, né, prevalecer na tua vida. Você se submeter a esta vontade não quer dizer que você é tolo ou que você não é esperto. Não se trata as coisas de Deus com esperteza. Não se trata as coisas de Deus com a nossa sabedoria. Porque a sabedoria dele é sobrenatural. E nós vivemos no plano natural. Tem alguns textos aqui. Mas eu quero te dizer que, como Jesus Cristo, ele veio para destruir a obra das trevas. Assim é a vontade explícita de Deus para com os crentes, né? Esta vontade dele nos convida, né? Através da pregação do Evangelho, né? No poder e na manifestação do Espírito, né? Para combatermos todos os principados, ficamos firmes na própria palavra de Deus, contra os dominadores, contra os principados nas regiões celestiais, através da nossa submissão, através da nossa vida com Deus, através do nosso compromisso com a sua própria palavra. Assim nós venceremos essa carne, assim nós venceremos tudo aquilo que o mundo oferece, né? E assim nós atraímos essa proteção. Assim nós desfrutamos também desses benefícios que a própria vontade de Deus nos oferece. Amém? Eu quero orar, né? Por isso eu coloquei, né? Quando Deus fala para resistirmos, né? Nós temos as armaduras de Deus em Efésios capítulo 6, verso 10 a 20. E temos 1 Tessalonicenses 5, 8, que já lemos. Qual deve ser, né, a minha relação com este mundo que está aí afora? Será que a vontade de Deus está sendo feita na minha vida? Uma vez que eu descubro e eu começo a fazer, a querer viver debaixo desta vontade. Mas para ser ainda cada vez mais fortalecido, eu preciso saber qual deve ser, né, o meu posicionamento. Tem pessoas que não saem, né, que trabalham, por exemplo, numa empresa. Os amigos saem para almoçar e dizem, não, eu sou crente, eu não vou. Não é isso que Deus falou. Eu não posso. Quem é você para considerar os seus amigos impuros? Você tem que estar lá no meio, orando a Deus. Eles vão ver em você a luz. Eles vão ver que alguma coisa diferente há na tua vida para que eles possam querer. Aqueles que não querem, eles vão fugir de você. Mas se estão te chamando, vá. O Pedro, quando falaram, vá na casa do Cornélio. Não. Hein? O cara é ruim. Por que não? Primeiro, ele não é judeu. Não é circuncidado. Pedro, quem é você? Deus me mostrou, desce uma travessa de alimentos. Pedro olhando, não, isso é impuro.
Eu não vou comer não. Deus, Pedro, levanta. Vai na casa daquele homem. Deus, ele faz acepção de pessoas? Não faz. Então é da vontade dele que nós não façamos a acepção de pessoas. Você precisa ser luz. Você precisa ser um bom exemplo. Você precisa dar bons testemunhos. Não é só aqui na igreja. Não é só na minha casa. Quando ninguém do teu convívio estiver por perto, né? Quando ninguém que te conhece, né? Então tem que ser na tua rua, no teu trabalho, no mercado, na feira, no teu trabalho, que as pessoas saibam que a luz da glória do Altíssimo brilha sobre a tua vida, e que você está debaixo da vontade perfeita, boa e agradável de Deus. E que você seja cheio, cheia. Que você seja inundado, inundada com amor, a misericórdia e a paz de Deus. Para que essas pessoas que estão ali fora, perdidas, possam, através da tua vida, serem alcançadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.